Boa tarde, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, queridos irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, nossa querida igreja, completou recentemente 54 anos. Nós louvamos a Deus por esse período em que Deus tem em suas mãos a vida, o presente e o futuro dessa igreja, de cada um dos seus membros. Louvado seja Deus por essa terça-feira, em mais uma edição do nosso Pão das Três, esse encontro gostoso, um encontro importante, porque é um encontro de adoração a Deus, é um encontro de estudo da palavra, é um encontro de oração, portanto, é um encontro muito importante para o povo de Deus. E assim damos o nosso muito bem-vindo a todos que querem cantar, a todos que querem orar, a todos que querem estudar a palavra do Senhor. São as três atividades importantes aqui desse nosso encontro, né? E de qualquer culto. Qualquer encontro de louvor a Deus, qualquer encontro chamado culto, orar, cantar e estudar a Bíblia são ações que merecem destaque e proeminência. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estaremos iniciando uma jornada no livro de Atos. Então, nessa mesma edição, a gente encerra uma série de estudos relacionados com sinais, milagres de Jesus. Estudamos vários relacionados com doenças, possessão, curas, né? E poder de Jesus sobre a natureza. E nos últimos temos tratado de alguns sinais de Jesus sobre ele mesmo. Hoje, aqui no livro de Atos, nós temos um pouquinho sobre a sua ressurreição. É uma argumentação muito boa por parte de Lucas. E temos a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. E então a gente, ao mesmo tempo que inicia uma jornada em Lucas, a gente encerra com a ascensão de Jesus Cristo. A gente encerra essa série de estudos feitos até aqui sobre sinais, né? Maravilhas, milagres, etc. Nós vamos orar ao Senhor pedindo que Ele nos abençoe, que Ele nos dirija, que Ele nos dê sabedoria a todos nós que vamos ler ou ouvir a palavra de Deus, mas juntos estaremos pensando, né? O nosso grande desejo é esse. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós adoramos o Teu santo nome em Tua augusta presença, pela mediação de Cristo Jesus, o Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, motivados, impulsionados, dirigidos pelo Teu Santo Espírito, que nos orienta, que nos consola, que nos corrige. Nós Te adoramos, ó Deus, com alegria nesta tarde e já Te agradecemos pela palavra que vamos receber, pelo momento de oração, pelos cânticos e também por esse encontro, Senhor, por esta forma de se encontrar com os nossos queridos irmãos, esta forma de se encontrar da igreja, do Teu povo, neste presente momento, por razões já mostradas aqui tantas vezes. Agradecemos o privilégio de ler, estudar a Tua palavra. Agradecemos o privilégio da liberdade de professar a nossa fé na pessoa de Cristo Jesus, o Teu amado Filho.
Querido Deus, nós nos entregamos em Tuas mãos, entregamos também esse tempo precioso que passaremos aqui, como também oramos por cada um dos nossos queridos irmãos presentes neste encontro, mesmo quilômetros e quilômetros separam muitos de nós, mas estamos juntos, unidos em um mesmo ideal, em uma mesma fé, em uma mesma esperança, porque todos temos o Senhor como o nosso único Deus e o Teu Filho amado como nosso único Senhor e Salvador. Dirija-nos, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Bem, nós temos ultimamente recomendado, solicitado, pedido, orientado também, que você compartilhe esses trabalhos que a nossa igreja realiza, seja aqui no Facebook, seja na página do YouTube, onde nós temos os nossos cultos. Mas essas lives que fazemos aqui, depois elas vão também para o YouTube. A live do pastor Júnior é que vai mais rápido, porque ele mesmo faz. A minha e do pastor Márcio geralmente demora um pouquinho mais, porque eu já tentei fazer algumas vezes, mas não consegui. Então fica aí para o Ministério de Comunicação, aí depois ela faz, de acordo com a agenda do Ministério. Mas então você curte aqui e curte lá também. E às vezes, compartilhar também é uma forma de você tornar esse material conhecido e acessível aos seus amigos virtuais. Então você deseja que alguém também participe desse encontro, ouça esses nossos estudos, participe desses momentos de oração e de reflexão da Bíblia, compartilhe. Eu não sei se isso sobrecarrega celular, acho que não, porque tudo fica aí no YouTube mesmo, ou no Facebook, em ambos, na verdade. Então pedimos que você curta e você compartilhe também esse material. Para a igreja tem a importância de que em futuros trabalhos, dependendo do tamanho do trabalho e do alcance que a gente queira fazer, essas plataformas, a administração delas exige uma certa quantidade de pessoas inscritas. Então ainda tem a questão da inscrição. Se você não é inscrito no canal, faça a sua inscrição. Você coopera assim com a igreja, para que a igreja tenha certas garantias e certos privilégios de fazer certos tipos de trabalhos. Para alguns deles, há necessidade de ter um número mínimo de pessoas inscritas. A nossa página não tem muitas pessoas inscritas, porque a gente nunca trabalhou nisso. É um trabalho feito para a nossa igreja, mas então depois a gente vai percebendo a necessidade dessas coisas. Portanto, você é convidado a divulgar também essa palavra bíblica, culto, momentos especiais de adoração ao Senhor. Bem, o capítulo 1 de Atos nos coloca diante de algumas coisas muito interessantes. E uma delas, que nós nos lembramos muito bem aqui, é a ascensão de Cristo. Os versos 9 e 10, vou fazer menção só agora. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Esse momento é chamado de a ascensão de Cristo. E eu pensei no hino 114 do nosso cantor cristão, 114, porque este hino é um hino sobre a volta de Cristo, mas ele começa dizendo: como foi para o céu Jesus Cristo há de vir, quando o som da trombeta ecoar. Eu gosto muitíssimo desse hino, portanto quero convidá-lo a cantar. Também
Nós vamos cantar 3 estrofes agora e, dando tudo certinho, questão de tempo e tudo mais, a gente canta mais 2 estrofes no final dessa nossa edição. Como foi para o céu Jesus Cristo há de vir, quando o som da trombeta ecoar, quando a voz de um arcanjo no céu estrugir, eu irei com Jesus me encontrar. Oh, que dia faustoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Nesse dia de glória o meu corpo mortal, semelhante ao de Cristo há de ser. E já livre da morte, já livre do mal, o milênio de Cristo hei de ver. Oh, que dia faustoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Eu aqui pela cruz para o mundo morri, muita dor ainda aqui sofrerei. Minha vida com Cristo em meu Deus escondi, e com Cristo eu aqui reinarei. Oh, que dia faustoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. A nossa vida cristã é cheia de algumas expectativas, né? Uma delas, muito importante, é a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Dessa matéria, a Bíblia trata com bastante fartura, com bastante generosidade, né? Sobre os assuntos escatológicos e sobre a volta de Cristo Jesus. Mas então estamos em Atos para a nossa jornada, né? Nós estamos chamando de uma jornada em Atos. Esse foi o tema que coloquei aí. Leremos o capítulo 1, não todo, vamos ler até o verso 14. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém,
mas que esperassem a promessa do Pai que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações em que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima nos céus, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. A nossa jornada em Atos começa aqui. Atos é praticamente uma continuação dos evangelhos e quase que especificamente uma continuação do evangelho de Lucas, né? Atos foi escrito também por Lucas, escreveu o evangelho que traz o seu nome, o evangelho de Lucas, e escreveu também esse livro chamado de livro histórico do Novo Testamento, né? É uma história curta, muito rica, mas uma história curta, né? Para quando a gente pensa num livro histórico, geralmente pensamos numa abrangência muito maior. Mas como livro histórico, Atos ele se refere aos fatos ocorridos a partir aqui da ascensão de Cristo Jesus e vai até aquele momento em que Paulo chega a Roma, e esse livro deixa Paulo preso em Roma. Sequer chega a falar da morte de Paulo, sequer chega a falar de uma grande perseguição ocorrida por Nero, né, feita por Nero, e o que mostra que realmente é um livro que está aí marcando no máximo, né, 30 anos de história da igreja no primeiro século. Mas um livro muito importante pelos temas, por personagens que recebem destaque, né? É um livro que coloca em evidência muito a vida do apóstolo Paulo, a vida do apóstolo Pedro, a formação, o desenvolvimento da igreja, os sinais que acompanhavam o trabalho dos apóstolos, né? e mostra tantos homens que marcaram
desde o comecinho do cristianismo, marcaram essa história como homens de fé, homens de palavra. É um livro que mostra como pessoas tão simples, e foram tão capacitadas pelo próprio Deus para fazer um trabalho tão grande. Então, um livro que nos enche de esperança, né? De alegria por saber que qualquer pessoa comprometida com o Evangelho, comprometida com o Reino, qualquer pessoa disposta a submeter-se a Deus, à direção do seu Santo Espírito, à obediência à palavra, pode ser uma bênção nas mãos de Deus. Aqui não importa a sua formação acadêmica. A gente tem pessoas como Paulo, como o próprio Lucas, mas a gente tem pessoas como Pedro, né, considerado uma pessoa de formação escolar baixíssima. E falando de coisas assim tão difíceis, eu até faço abro um parêntese aqui, porque nesse momento atual nós estamos lendo aqui em casa no culto doméstico a carta de Pedro, a primeira carta. E às vezes eu e a Rosa nós rimos, porque Pedro fala das coisas difíceis que o apóstolo Paulo falou, né? Ele diz assim, de coisas difíceis, como nos falou o nosso irmão Paulo, mas Pedro também diz coisas que nós ficamos, mas o que significa isso, né? Por que assim? O que será que é isso? E a gente pensa em várias possibilidades. Então vejam, é o livro de Deus, é a carta dos céus, é a revelação do Pai eterno, que não depende de mentes, né, acadêmicas, mentes treinadas, iluminadas, né, do ponto de vista escolar. Não. Deus usa mentes e corações que se submetem a Deus. E isso abre uma oportunidade para você e para mim. Nós não somos eruditos, né? Somos pessoas simples, de famílias simples, mas se submetidos a Deus, Deus pode fazer de nós bênçãos muito grandes. Agora, começamos aqui os destaques, né? É importante a gente observar que esses homens, esses primeiros homens e mulheres, eles marcaram a história não apenas pelos grandes sermões que pregaram, mas Lucas já os apresenta aqui no primeiro capítulo, pessoas obedientes a Cristo Jesus. Claro, em todo tempo as pessoas precisaram ser corrigidas por Jesus, como hoje continuamos sendo corrigidos por nossas igrejas, por nossos líderes, né, por nossos irmãos, por pessoas simples e também por pastores, missionários, líderes. Qualquer pessoa pode corrigir outra pessoa dentro da igreja. Mas olha, esses homens eram homens de oração, eram homens de jejum, de oração e de obediência. Eles foram repreendidos porque, mais uma vez, né, quando Cristo fala sobre a necessidade de ficar em Jerusalém, de permanecer um pouco mais para receber o Espírito Santo, mais uma vez esses homens deixaram que os seus pensamentos os conduzissem de novo a um reino humano, né? Com todo o aparato político e poder militar. Então eles perguntam, restaurarás tu neste tempo, né? Restaurarás tu nesse tempo a Israel? E aí Jesus mais uma vez corrige. A vida é assim, né? A gente vai corrigindo uma vez, duas, três. Pensa que não há mais necessidade? Há necessidade. A gente vai passar a vida inteira corrigindo e sendo corrigidos. E Jesus os corrige dizendo, não vos pertence saber os tempos ou as estações. Que palavra importante para nós nos dias de hoje, né? Quais são as nossas preocupações? Há crentes que estão tão preocupados em saber, por exemplo, por que é que essa pandemia está acontecendo? Por quê? Por que ela atinge os crentes? Por quê? Ora, meus irmãos, por que a igreja tem que se preocupar com isso?
Isso pertence a Deus. Jesus está dizendo, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Isto pertence a Deus e não nos foi revelado. Deuteronômio 29, né? Essa aí todo mundo conhece. As coisas encobertas pertencem ao Senhor e as coisas reveladas são para nós e para nossos filhos. É o que nós lemos em Deuteronômio 29. Bem, vamos a alguns destaques do texto. Nós temos os 3 primeiros versículos, esse prefácio, né? Nesse prefácio, Lucas se dirige a Teófilo, excelentíssimo Teófilo. Com essas palavras, ele também se refere em Lucas. E aqui, mais uma vez, ele mostra como ele pesquisou, juntou todo o material, fez uma pesquisa bem feita, bem elaborada, para apresentar esse material a Teófilo. Teófilo é um destinatário desconhecido, né? Há quem suponha que Teófilo tenha sido um antigo mestre de Lucas. Lucas era médico. Alguns historiadores dizem também que médicos do tipo de Lucas eram médicos escravos. E assim ele está se dirigindo e prestando um serviço a um antigo mestre, com um serviço bastante elaborado. E é interessante que nesse prefácio, Lucas começa trazendo bastante convicção sobre aquilo que os apóstolos eram testemunha oculares e não duvidavam disso, mas toda a estrutura religiosa ainda existente do judaísmo procurava negar e chamava os cristãos de mentirosos, né? Negando a ressurreição de Cristo Jesus. Mas é interessante que Lucas diz assim, ó Teófilo, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. E aí vem palavras muito fortes e importantes. Ele se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Não era uma provinha só qualquer, muitas provas. E as provas eram provas, na opinião do historiador Lucas, aqui ele é historiador. Essas provas eram inquestionáveis. Ele menciona que Jesus teve vários encontros com eles por espaço de 40 dias. E não eram encontros só com os 12. Já havia naquele período pelo menos 120 discípulos bem ativos no reino de Cristo Jesus. E em um desses momentos ele aparece a quase 500 pessoas ao mesmo tempo. Então Lucas começa um livro histórico falando da fidedignidade do seu registro, das provas incontestáveis da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o prefácio. Em seguida, o texto que vem, de 4 a 8, é a promessa do Espírito Santo. E aqui a gente precisa também considerar um pouco. Jesus orienta os seus discípulos para que esperem um pouco. E esperem em Jerusalém. Até que se cumpra a promessa do Pai. Jesus diz assim, vocês receberão o Espírito Santo da promessa. É interessante a gente pensar que na vida cristã e na nossa carreira ministerial, na carreira de um líder, a gente não deve queimar etapas.
Não é de hoje que a gente vê pessoas bastante precipitadas, pessoas que queimam etapas. Esperem. Os discípulos tinham convivido os 3 últimos anos intensamente com Jesus. Quem mais neste mundo ouviu do próprio Jesus do que aqueles homens? Estavam ou não preparados para serem apóstolos, porta-vozes do céu, pregadores entusiasmados, homens de autoridade? Esses homens não estavam preparados? Jesus disse: espere, ainda há algo a acontecer. Há pessoas que pararam de crescer na vida espiritual porque assim que se converteram, passaram por um certo equívoco, né? Um desejo tão grande de ver a família salva, de ganhar pessoas para Cristo, ou outro desejo qualquer. Às vezes aparece desejo não legitimado, né, pela palavra de Deus, pelo Evangelho, e as pessoas querem pregar, querem ser pastor, querem ser missionário, querem ser cantor. Eu vejo pessoas que se dizem convertidos e no dia seguinte já querem pregar, já querem gravar CD, já querem dar testemunho, ministrar numa ou noutra igreja. E a gente fica tão preocupado. Às vezes até a gente se pergunta: Senhor, por que é que eu estou há tantos anos no meio evangélico, na vida cristã e em atividade, pregando, ensinando a palavra, lendo a palavra bastante, orando, estudando, pesquisando? E por que é que essas pessoas chegam e no dia seguinte já têm uma experiência fantástica que eu não tenho para contar? E aí acabam atraindo pessoas. Só que a história também dessas pessoas, as histórias que elas escrevem, é uma história tão complicada, cheia de processos, pessoas que se divorciam. Já nós temos vários líderes evangélicos, especialmente na área da música, e as pessoas vão dizer assim: é porque a área da música é muito perseguida. Olha, o crente é perseguido, não interessa se ele é cantor, se ele é pastor, se ele é diácono. O diabo quer destruir, e o diabo quer nos enlaçar para que a gente fique inoperante do reino. Não é só quem canta, eu também gosto de cantar. Então, pessoas que se converteram há pouco tempo viraram estrelas aí da música gospel e já tem 3, 4 casamentos. E não venha me dizer que a culpa é das circunstâncias, é o Satanás que acaba com o casamento e uma série de justificativas que se pode colocar. Isso está errado. Tem erro nisso aí. Meu amigo, você acabou de se converter? Ouça bastante. Ouça a palavra. O reino de Cristo não é um lugar de teatro, nem de cenas cinematográficas, em que nós estamos representando coisas ou pessoas. Não. Não é assim. Nós estamos pregando o Evangelho. Representar, basta uma pessoa fazer aulas aí de teatro, né? E ele passa a ser uma pessoa com muita capacidade de persuasão, de comunicação, domínio de público, uma série de coisas. Mas a pregação do Evangelho é para quem tem o Evangelho no coração, para quem tem Cristo no coração, para quem tem a palavra de Deus no coração. Então, os discípulos recebem de Jesus o seguinte: esperem um pouco, fiquem em Jerusalém. Não é hora de sair ainda não. Não é hora de sair por aí proclamando por todo. Ainda não. Fiquem em Jerusalém até receberem o quê? O batismo no Espírito Santo. Assim como o batismo nas águas, né?
da ideia dessa lavagem, né? O batismo nas águas é um banho externo. E, na verdade, é uma representação, uma figura do batismo que o Espírito Santo faz dentro de nós. É ter o nosso interior transformado, lavado, purificado por ação e graça do Espírito Santo. Isso é batismo no Espírito Santo. É esta lavagem interior que só o Espírito Santo do Senhor, com poder e graça, pode fazer em cada um de nós. Enquanto o Evangelho não estiver dentro, no nosso interior, mudando os nossos conceitos, aperfeiçoando os nossos sentimentos, tirando toda a sujeira, os maus desejos, o Espírito Santo precisa fazer isso. Dá-nos essa consciência. Aí, sim. Daí para frente, a gente vai sair como os apóstolos, pregando o Evangelho com autoridade, no poder do Espírito Santo, realizando a obra do Senhor. Nós vamos crescer, o trabalho vai crescer, Deus vai ser glorificado, nossos lares serão abençoados, nossos casamentos também. Olhem que clima. O nosso Senhor Jesus Cristo é assunto aos céus. Depois de pedir para que eles fiquem em Jerusalém para receber o batismo no Espírito Santo, aí diz o texto a partir do verso 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. A nuvem, que nesse caso pode ser um símbolo da glória de Deus, que apareceu tantas vezes, né? Ela aparece aqui e é nela que Jesus Cristo é elevado e é envolto nessa nuvem, na glória do próprio Deus, que o seu Filho vai em direção ao Pai, vai para o lugar de onde primeiramente veio, né? Paulo vai dizer, quem subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E os discípulos ficam meio atônitos, continuam ali olhando. Finalmente Deus usa dois anjos para despertar os discípulos, e estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima, há de vir assim como o vistes ir. É hora agora de obediência. Verso 12. Voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância de um sábado, pouco mais de 1 quilômetro, 200 metros por aí. E entrando, subiram ao cenáculo e encontram, né, onde eles habitavam. E o verso 14 nos chama muito a atenção. E todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. As coisas boas começam com o povo de Deus orando. Há algum tempo atrás eu disse em uma das lives aqui que quando Deus quer fazer uma coisa muito grande, ou quando Deus quer encontrar, ou que os seus filhos encontrem a sua graça abundantemente, a primeira coisa que Deus faz é colocar o seu povo para orar. O que ia acontecer na vida desses homens e mulheres exigia mesmo que eles se dedicassem a uma vida, a um período de oração.
E o 14 não diminui. O verso 14 não deixa a desejar, não. Ele diz, estes perseveravam unanimemente em orações e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Perseveravam unanimemente. Eu sei que Deus tem feito em nossos dias um despertamento para a oração. Você e eu certamente temos participado disso e temos orado mais do que algum tempo atrás. E não é interessante que quanto mais nós oramos, mais nos sentimos na obrigação de orar? A gente não se satisfaz com a oração. Não importa quanto a gente ore, a gente vai se sentir em dívida em relação à oração. Preciso orar mais por fulano que está doente. Fulano não se recuperou ainda. Porque a gente precisa orar mais. A gente precisa orar mais. É uma expressão recorrente nos lábios e nos corações dos filhos de Deus. Queridos irmãos em Cristo Jesus, este Jesus, que em meio ao início de um documento preciosíssimo escrito por Lucas, ascende aos céus. Orienta os seus discípulos para que permaneçam em oração, como sendo a condição para receberem o batismo no Espírito Santo, que a gente vai falar dele posteriormente, na próxima edição nossa. Queridos irmãos, Deus nos ajude nessa jornada em Atos, para que vários temas, não vamos estudar todos os versículos, mas vamos estudar muitos temas e fatos interessantes em Atos, que seja uma bênção na nossa vida. Deus abençoe o nosso coração, a nossa mente e nos encha da sua santa e gloriosa palavra. Nós vamos cantar as estrofes que eu anunciei do hino 114, como a vinda do Senhor. As estrofes de número 4 e 5, vem Jesus, ó Senhor, vem depressa a reinar, quarta estrofe, e este império do mal vem, Senhor, destruir, é a quinta estrofe. Vamos cantar com alegria e com esperança. Vem Jesus, ó Senhor, vem depressa reinar, vem a paz e a justiça trazer. Criação, povo teu, tudo almeja o raiar desse dia de glória e poder. Ó, que dia faustoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Este império do mal vem, Senhor, destruir, vem a paz, vem esposo celeste reinar. Vem o sol da justiça no mundo luzir, ó meu rei, vem meu pranto estancar. Ó, que dia faustoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Bonito hino, né? Muito conhecido, dos mais antigos. Vamos agora, queridos irmãos, ao nosso momento de oração. Alguns pedidos que apareceram aqui na live. A Rosa registrou alguns deles.
e os pedidos da nossa lista de oração, já bastante conhecida. Gilmar Paulino. É no dia 27. No dia 27. Ah, você escreveu na mesma folha? Gilmar Paulino é do passado. Maria Orlinda agradece a melhora da sobrinha Maria Martins. Irmã Maria Orlinda, presente, assídua em nossos pães das três. Deus abençoe. Graças a Deus pela melhora da Maria Martins. Nélia Romeiro pede oração por Vilma. Está com câncer. O médico disse que tem 2 meses de vida. Oremos então por Vilma. Nélia Romeiro também, nossa irmã assídua aqui em nosso Pão das Três. Graças a Deus por isso, querida Nélia, nossa ex-contínua ovelha, como sempre. Ela que de vez em quando coloca isso, pastor do meu coração, ovelha do meu coração. Esses pedidos apareceram e temos mais alguns pedidos. Bem, o pastor Jefferson apareceu agora ali, dizendo, peço oração por Simone. Eita, mudou aqui, deixa eu ver se volta. Peço oração por Simone. Está com suspeita de Covid. Simone. Com muita tosse e dor. Oremos por nossa querida Simone, nosso querido pastor Jefferson, amigo querido da Igreja Batista em Vila das Belezas, nosso pastor missionário, é assim que eu chamo ele. Oremos também, nós temos aqui gratidão em primeiro lugar. Leila Dias informa que João e Camila estão de alta e estão em casa. Que bênção, né? Cida Santos também informa que José Carlos está de alta e está em casa. Paula Santos também informa que doutora Mara está melhor, graças a Deus. Kátia Voleta informa também que Gedro, seu primo, saiu de quarentena e o primo Paulo está hospitalizado, mas melhorando. Boas notícias, né? Graças a Deus por isso. Eu acho que uma outra boa notícia aqui, né, que todo mundo está acompanhando, é que a vacina tem crescido, né? Tem se acelerado. Eu fico contente de saber que aqui em São Paulo, muitos idosos, né, estão cada dia um grupo, tem sido acelerado, mas em outros estados também, pessoas muito mais novas do que eu, parece que em alguns estados já mais adiantado do que São Paulo em vacinação. Continuam ainda hospitalizados e, portanto, continuam como alvos e motivos de nossas orações. A nossa irmã Judite, irmã do nosso pastor Márcio. Nanau, meu primo, continua entubado também, apresentando, faz uns 2 ou 3 dias que eu recebi essa notícia, apresentando um pouco de melhora. Marinalva, sogra do pastor Josias, Júlio, consogro da Ruth Lopes, Fabiano, amigo da Ivone Zeigler. Esse pedido apareceu hoje do Fabiano. Quarentena em casa. Nossa irmã Hilda Teixeira, né? Um pedido que foi feito pela... Eu acho que foi Fátima ou foi Beth que fez, né? Foi uma delas. Foi uma delas. São 3 meninas muito queridas, a Auxília, a Fátima e a Beth, e a Cláudia, são 4. Aí agora já não sei mais quem foi que pediu. Outras enfermidades. Nossos queridos irmãos, Tata,
que deu um boa tarde ainda agora ali. Wilson, Gabriel Santana, Samuel, Irailda, Vilma Sueli. Armando, que é irmão da Vilma. A Vilma está com problema, mas ela pediu oração pelo Armando, seu irmão. Pastor Paulo Gil, também está com problemas de saúde, não é Covid, são outros problemas, outras complicações. Algum tempo atrás nós oramos muito por ele aqui, com problemas no coração. Bem, foi a Beth que pediu oração. Isabela, Raimunda, Maria Martins, Lídia Barbosa, Isael Ferreira, Marisa, Severina, nunca mais, Azanias, notícia da Severina, sua irmã, hein? Atualize-nos. João Freitas, Ete, Joselito, que graças a Deus tem melhorado, a gente tem sempre contato. Arlindo, Thaís Santana, aqui são tratamentos de câncer, né? Agora, Thaís Santana, Alinércio, o senhor José, Fábio, Elsomar e Luzenaide. Essas pessoas, também algumas delas há um bom tempo, lutando contra o câncer. E aguardando cirurgia continuam ainda Andréa Volpe, Jusilene, Alessandra e Luiz Dantas. Esse pessoal ainda continua aguardando cirurgia. E oremos também por pessoas enlutadas, né? Esse período deixou muitas famílias enlutadas, igrejas enlutadas de famílias e de pastores. Márcio Silva, né, que pede oração pelo seu Francisco, que é o seu sogro. O Pedro Depiro, a Carmelita, Iracema, Kátia, Marinalva, Paula Santos, Jaqueline Padilha e outras famílias enlutadas aqui na nossa igreja são várias. João de Araújo Romualdo agradece por sua saúde também, graças a Deus. Oremos, irmãos, por pessoas desempregadas, pelos idosos, profissionais de saúde, essa lista que temos em relação ao nosso país, em função dessa demanda tão grande de trabalho e de necessidade de contatos pessoais nesses serviços essenciais. Vamos orar ao Senhor, vamos colocar-nos diante dele em oração e pela oração colocar o nosso país, os nossos governantes, as autoridades sanitárias, os agentes de saúde, todo mundo que trabalha na saúde e em várias áreas da saúde, né? Não só hospital, mas serviço social, tanta coisa e tantos outros trabalhos essenciais, motoristas, caminhoneiros, quem trabalha em supermercado, em vários serviços essenciais. Graças a Deus, eu começo a pensar, né, que a Covid começará, ou já começou, a arrefecer um pouco. Pela graça de Deus e para a glória de Deus. Nesse momento nós não temos nenhum membro da nossa igreja e temos poucas pessoas agora, graças a Deus, hospitalizadas, as que já estão há algum tempo. Quero louvar a Deus porque parece-me haver um sinal de melhora, o que nos traz esperança, né, para dias melhores, mudanças no nosso trabalho, recomeço, né, de tudo aquilo que a nossa alma deseja tanto, para a glória do Senhor, né? Glória a Deus por isso.
Vamos orar, queridos irmãos. Ó Deus bendito, é maravilhoso estar em tua santa presença. É maravilhoso, Senhor, passar momentos diante da tua palavra, lendo-a apenas, e já os nossos corações se enchem de alegria, os nossos olhos brilham, a nossa mente se torna mais esclarecida, as nuvens da ignorância, as trevas do desconhecimento se dissipam quando a tua palavra é lida, é estudada. A clareza do conhecimento, os fundamentos da fé se renovam ou vêm à tona. Graças te damos, ó Deus, pelo milagre que faz o teu Espírito Santo na nossa vida, quando estamos em submissão à orientação de Cristo, orando e lendo a tua bendita palavra. Obrigado pela melhora de tantos, pelas altas que vários irmãos que estavam hospitalizados receberam e estão em casa, graças ao teu santo nome, ó Deus. Louvamos-te por aqueles que estão em tratamento e melhorando também em suas casas. Louvamos-te por aqueles que estão se tratando de outros problemas, que não a Covid, e estão melhorando também. Oramos, Pai, por esses que estão aguardando cirurgia, pedindo que esta demanda possa diminuir da Covid, para que outros problemas tão graves também recebam a atenção que nesse período está tão difícil. Pedimos a tua bênção sobre o nosso país, os nossos governos, pedimos a tua bênção sobre as autoridades sanitárias, os agentes de saúde, todos os grupos que trabalham em serviços essenciais. Cuida, Senhor. Abençoa, protege. Abençoe, querido Deus, a nossa igreja, as tuas igrejas, os pastores, tantas famílias pastorais enlutadas, igrejas enlutadas, familiares de nossas igrejas enlutados. Pai querido, como a luta tem sido difícil na vida de algumas pessoas, o sofrimento tem sido muito grande. Pedimos a tua misericórdia. Graças te damos, Pai, por esta tarde. Rogamos que o Senhor continue conosco, orientando os nossos passos, guiando-nos sempre em tua própria direção. Abençoa os nossos queridos irmãos conosco nesta tarde, suas vidas, suas casas, suas famílias. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, terminamos aqui mais uma edição do nosso Pão das Três. Amanhã, quarta-feira, não teremos o Pão das Três, temos o culto à noite, às 20 horas. Convidamos você a participar, é na página da nossa igreja também, Igreja Batista em Vila das Belezas, na página do YouTube. Então amanhã, quarta-feira. Na quinta-feira, nós retomamos aqui o Pão das Três com o pastor Júnior, quinta-feira. Tenham todos uma boa tarde, uma boa noite, um bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.